Perfeito. Munir, você é muito ligado ao setor agropecuário, até porque acumula também a presidência da FAE já há algum tempo. E o mundo viu uma tragédia no final de semana, na verdade desde o final da semana passada, em Brumadinho, que atingiu não só, ceifou vidas humanas, mas também alcançou até mesmo a muitos pecuaristas, muitos agricultores, familiares que tinham lá seus pequenos rebanhos. E como é que você viu essa tragédia? É lamentável, né? Uma tragédia de grandes proporções, uma tragédia humanitária, né? Com grande número de perdas de vidas e de prejuízos patrimoniais, financeiros, né? E ambientais, né? O que realmente nos remete à necessidade realmente de um controle mais efetivo por parte das autoridades públicas, né? No que diz respeito a empreendimentos que coloquem em risco, como foi o caso dessa barragem lá em Brumadinho, né? E nós lamentamos, porque lá no próprio município de Brumadinho existia um rebanho de 15 mil cabeças de gado, né? A maioria desses animais dentro da atividade de pequenos produtores, agricultura familiar, pecuaristas de cunho familiar. E essas pessoas perderam seu patrimônio que levaram uma vida para constituir, né? Então é muito triste, né? E que nós brasileiros do nosso país, principalmente as autoridades, possam tirar uma lição de tudo isso para que isso não se repita. Esse fato, de certa forma, ele pode comprometer um certo movimento que talvez o governo Bolsonaro já vinha trazendo com relação à flexibilização da questão ambiental para projetos, que a gente tem no caso o eterno imbróglio da BR-319, que sempre acabou esbarrando nessa situação, nesse conflito, que tinha certamente um viés ideológico por trás, mas a gente sabe que tem uma relação de conflito entre o setor produtivo e a questão ambiental. Como é que você vê essa questão nesse momento em que o Brasil vislumbrava uma possibilidade de você começar a flexibilizar mais a questão ambiental? A nossa visão é de que essa tragédia pode influenciar nesse debate, nesse momento, né? Mas a nossa visão é de que realmente, a despeito da ocorrência desse fato lamentável de Brumadinho, né, nós precisamos debater. O licenciamento ambiental no Brasil hoje é moroso, é caro, é difícil, né? E nós precisamos discutir para que nós tenhamos agilidade sem que isso represente afrouxamento de critérios ambientais, né? Então, até mesmo para que o próprio poder público se estruture com quantitativo de analistas maiores para que o empreendedor, num país que precisa gerar emprego e renda, não tenha que esperar 5, 10 anos para uma análise, que pode até ser negativa, mas que tenha uma decisão. O que é a nossa preocupação enquanto setor produtivo é que essa morosidade excessiva, né, possa inibir o ambiente de negócio e a instalação de empreendimentos importantes que têm, obviamente, que cumprir a legislação ambiental, mas que, por uma questão de burocracia excessiva, hoje traz um contexto desfavorável para o nosso país. Inclusive, Munir, com relação a essa questão, a gente tem talvez uma vergonha que talvez o nosso patrimônio, que seja até a prefeitura quer colocar o tambaqui assado como patrimônio do estado, da cidade de Manaus, e a gente tem uma vergonha de ter que importar o tambaqui para comer. A gente tem alguma previsão de cenário positivo para a piscicultura nos próximos anos? Olha, sim, né? O governador colocou a piscicultura, a fruticultura também, que é outro segmento que nós temos um potencial enorme, Fred. O açaí é o maior exemplo de tudo isso, né? O mundo inteiro está desejando o açaí, né? E no caso da piscicultura, o secretário de Produção Rural, Petrúcio Magalhães, está muito determinado, inclusive nos pediu uma reunião específica com os piscicultores do Amazonas, e ele teve esse encontro lá no auditório da FAE com os piscicultores, onde ele ouviu diretamente dos piscicultores, olho no olho, né? E nós já são mais de 3 mil piscicultores hoje no Amazonas, as dificuldades, os gargalos, as críticas, e ele está traçando um plano de trabalho realmente para o Amazonas dar um salto na produção de peixe da piscicultura, né? E que nós temos um potencial fantástico, né? E prova que, com todas essas dificuldades, né, Rio Preto da Eva, né,
apareceu já nos últimos 2 anos entre os maiores municípios no ranking nacional de produção de peixe da piscicultura. Ou seja, está aí provando que nós temos um grande potencial. O gargalo da ração, o custo da ração, o governo do estado começa a enfrentar fortemente isso, né, e temos participado de reuniões para baratear o custo do milho e do farelo de soja e, consequentemente, do custo da ração para dar mais competitividade para o nosso piscicultor. Perfeito. Para finalizar, Munir, se você fosse apostar em algum segmento do setor primário para a gente desenvolver talvez mais rapidamente, que tivesse um ambiente, vamos dizer assim, a partir desse ano de 2019, para crescer, qual seria essa aposta? Sem dúvida a piscicultura, Fred. Pelas nossas características muito favorecidas, abundância de água. Hoje nós já temos tecnologia à disposição para criação das principais espécies. Hoje você vai na Embrapa Amazônia Ocidental, lá na Manaus Taquatiara, e já sai com um pacote tecnológico para o cultivo do tambaqui, não é? Inclusive com índice de rentabilidade. Isso dá uma segurança para o empreendedor, para quem vai investir no negócio, não é? E com essa perspectiva da diminuição do custo da ração, né? E a gente vê aí o próprio sul do Amazonas, que é uma região que respira já o agronegócio. Muitos amazonenses de Manaus não conhecem ainda o sul do Amazonas. E é um outro Amazonas. Maitá, Apuí, Manicoré, estão próximos ali Rondônia e Mato Grosso. Essa grande locomotiva que hoje tem tido esse papel determinante da economia nacional, que é o agronegócio, já está muito presente na região do sul do Amazonas. E a piscicultura também, com projetos de grande porte. Lá a gente acredita que lá no sul do Amazonas, inclusive pela proximidade das regiões produtoras de milho e soja de Rondônia e Mato Grosso, vai ter uma perspectiva de crescimento. Então a piscicultura é a bola da vez, lógico, não em detrimento do açaí, do guaraná, que nós temos um polo de concentrados aqui, altamente demandante do fruto do guaraná. Entendeu? Apesar da segurança jurídica em torno dele, mas... Apesar disso, mas são frutos tropicais que têm grande potencial de mercado. Além disso, a própria mandioca também, que hoje é o que mais gera emprego no nosso estado, são segmentos de grande perspectiva. Tá ótimo. Agradeço, Munir, pela nossa conversa, pela entrevista aqui com os leitores do Jornal do Comércio. Obrigado, Fred. Um abraço a todos os leitores do Jornal do Comércio.